Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou estar fazendo esse tipo de vídeo, uma conversa. Não é uma pregação, não é uma mensagem, mas uma conversa. Uma conversa que tem como foco Jesus Cristo e o seu reino. Não é um vídeo para falar mal de pessoas, de organizações, mas para falar do reino de Deus, que é o mais importante. A pergunta é: por que tarda o pleno avivamento? E é tão interessante que muitas das vezes nós vivenciamos um mover maravilhoso da graça de Deus, um mover assim, maravilhoso do amor, da bondade de Deus, do Espírito Santo, de uma forma pessoal. Mas quando tem aquele mover numa cidade, numa nação, em que as pessoas estão despertas para a espiritualidade, é uma coisa que quem viveu nos anos de 2000, 2003, vivenciou, em que havia cultos cheios do mover de Deus, em que as pessoas estavam conectadas de uma forma tão bonita, tão linda com o Espírito Santo, em que os cultos haviam centenas, dezenas e milhares de conversões. E é tão bom isso, é tão bom você sentir que a espiritualidade não é apenas pessoal, sua única, né? Mas que outras pessoas estão sentindo esse mover do Espírito Santo. Tanto pessoas no neopentecostal, pentecostal, tradicionais, reformados, todos sentindo de uma forma tão pessoal e coletiva o Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas ficam meio que saudosistas, né? Em relação a esse período, a esse tempo tão poderoso, tão gracioso do mover de Deus. E quais são as minhas impressões? Primeiro é que a igreja de Cristo sempre esteve viva, ela nunca esteve morta, né? O reino de Deus, ele está sendo estabelecido e é estabelecido pela igreja. E por mais que talvez hoje eu tenha um sentimento, talvez de frieza espiritual, não significa que a igreja de Cristo esteja fria, a igreja do Senhor esteja morta, porque a Bíblia nos relata que o Espírito Santo está preparando a igreja para a volta de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo está agindo na igreja. Dependendo de se há uma explosão de salvação ou se as pessoas estão muito cheias do Espírito Santo, se estão tendo cultos prolongados, se as pessoas estão sentindo o Espírito Santo está agindo, por mais que muitas das vezes nós não vemos. Mas se desejamos receber mais e mais de Deus em nossas vidas, eu creio que a igreja precisa voltar o seu olhar para Cristo, simplesmente para Cristo, para o reino de Deus. De um tempo para cá, talvez a igreja tenha olhado para os homens, olhado para estruturas físicas, olhado para tantas outras coisas que não é o Senhor. E quando os nossos corações estiverem voltados para o reino, para as coisas dos céus, eu acredito que veremos sim o mover de Deus sobre as nossas igrejas. Muito mais do que vimos ou temos visto. Porque o desejo de Deus é que a igreja dele experimente o mover, a graça e o amor de Jesus. E é isso que o Espírito Santo vem fazer. O Espírito Santo vem revelar Cristo. E as pessoas precisam entender quem Cristo é. E para que isso aconteça, é necessário que a igreja tenha seus sentimentos, sua posição correta, sabe? Para ser bem claro aqui, uma igreja que não tem como foco Cristo, como centro, como superior, ela perde o foco. Hoje nós vemos tantas situações problemáticas na igreja, tantas polêmicas dentro da igreja,
simplesmente porque muitas das vezes esquecemos de que para que serve a igreja. A igreja serve para equipar aqueles que creem em Cristo e para ser sal e luz dessa terra. Por causa de Cristo é que a igreja existe. Então, devemos, sabe, ter Cristo como a nossa base principal. A igreja hoje precisa parar de focar em homens. Esperar, talvez, que a solução da economia e a solução das pessoas é um político, é uma lei. Não. O que rouba, não rouba mais. Quem é poderoso para fazer uma transformação numa sociedade? Uma lei? Um governo? Ou o Espírito Santo? Com certeza, o impacto de uma lei pode ser pouca, o impacto de um governo pode ser mediano, mas o impacto do Espírito Santo na vida das pessoas é maior. E a igreja precisa crer nisso. Nós deixamos muitas vezes a questão da santidade como uma questão da moralidade, que são duas coisas totalmente diferentes. A moralidade pode ser um conceito que as pessoas têm na boca, mas não praticam. Mas a santidade, ela é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós a santidade. E aí nós deixamos os focos diferentes, sabe? Em vez de honrar a Cristo, nós começamos a querer honrar homens. Em vez de Cristo ser o centro da igreja, o centro do evangelho, a igreja toma um rumo de deixar tantas outras coisas serem o centro. Em vez de nós buscarmos a santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor, muitas das pessoas começam a buscar a moralidade como um padrão de vida que todos devem seguir e que é produzido pela mente. Tipo assim, eu quero ser uma pessoa moral, ok, ponto, acabou. Mas nós sabemos que o cristão, ele é mais do que uma pessoa moral. Ele tem moralidade, sim, mas ele é santificado e justificado por Jesus. Jesus nos justifica e o Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo faz uma obra dentro do nosso coração. Ele nos convence do pecado. Eu não peco, ou eu não tenho desejo de pecar, ou eu me sinto triste em relação a ações que eu faço que não condizem com a palavra de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em mim, que me convence, fala: filho, isso aqui que você fez não é agradável a Deus. Então nós devemos buscar uma igreja, buscar um tempo para buscar o Senhor, de fato, de verdade, desejar que Jesus seja o Senhor, o centro de todas as coisas. Quando buscarmos isso, com certeza eu creio que Deus fará infinitamente mais. Em que vamos desejar os céus e não a terra. Desejar o Senhor e não o mamon, as riquezas. Não tem como fazer separação aqui na terra do joio e do trigo. Isso é impossível. Não temos como separar. Aquele irmão é santo, aquele irmão é... Não, isso é impossível. Isso aí quem vai fazer nos últimos dias, né, que a Bíblia diz. Mas é possível experimentarmos um avivamento em nossas vidas, na sociedade, na igreja. Lembro muito de Mateus 4, em que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma das coisas que foi oferecida a Jesus naquele monte foi os reinos deste mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz em trevas. O que brilha, o que faz a diferença neste mundo é a igreja de Cristo. Não é um reino, não é um governo, não são pessoas, mas a igreja, o corpo de Cristo. Então, quando a igreja ser igreja, quando a igreja é igreja, haverá uma diferença nessa nação. Haverá uma diferença na sociedade. Igreja sendo igreja. Não é igreja no governo, não é igreja fazendo aquilo, aquilo outro, mas a igreja sendo igreja.
É isso que fará a diferença. É isso que o mundo precisa. Da igreja ser igreja. E se eu sou igreja no meu local de trabalho, eu farei a diferença. Se eu sou igreja no meu bairro, eu farei a diferença. Se eu sou igreja na minha nação, eu farei a diferença. Se você é igreja na sua casa, você fará a diferença. E é por isso que tarda o pleno avivamento. De uma igreja que não tem prazer de orar, ela não viverá o avivamento. Se a igreja não tem prazer em ler a Bíblia, ela não vai vivenciar o avivamento. Se a igreja não tem prazer de passar, de ter comunhão com Deus, ela não viverá o avivamento. Então precisamos sim nos voltar para Deus, para sermos o que Deus chamou para sermos igreja, para fazer a diferença. Então esse vídeo é para isso, para alertar os nossos corações, que precisamos voltar-nos para Deus. E somente quando voltarmos para o Senhor é que viveremos os milagres, a graça e tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E sempre vai ter um vídeo aqui trazendo uma reflexão que não é para falar de pessoas, para falar mal de pessoas, falar mal de governo, não é para falar mal de partidos, mas simplesmente para falar o que Jesus quer falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, hoje e tudo sempre. Amém.